Relatos de uma semente estelar. A consciência cristalina. Por Lisano. Olho o relógio da parede, são exatamente 20 horas e 30 minutos. Sinto uma necessidade emergente de deitar-me. Pensando assim, entro no quarto achando que um pouco de descanso me faria bem. Ao encostar a cabeça no travesseiro, senti algo como derramando-se dentro do corpo físico inteiro. Uma sensação de enlevo foi me preenchendo, deixando todas as minhas células em completa sintonia com esta sensação. O enlevo foi tão presente que comecei a imaginar que a sensação devia-se ao fato de ter passado a manhã inteira com uma daquelas enxaquecas, com direito à presença de feixes geométricos coloridos e ondas constantes, onde várias cores cruzavam-se dentro da cabeça, dando-me um completo e desesperador mal-estar. Ao aliviar estas visões, uma dor intensa e perfurante tomou conta do meu hemisfério direito do cérebro e, em paralelo, a terceira visão abriu-se completamente. Comecei a ver muitos rostos me fitando, bastante sérios, mas a dor era tão intensa que nem sequer temia aquelas presenças pouco amigáveis. Saindo dessas visões, lembranças, observei que estava completamente, inteira, numa espécie de deleite, onde todas as células, todos os meus corpos pareciam iluminados por uma onda de amor e unidade. Falando em unidade, comecei a sentir-me total e interligada com a cama em que estava deitada, o quarto, os móveis, o teto, a casa inteira, o mundo, o universo e tudo o que existia nele. Senti então a proximidade do comandante Astar-Sherano. Ele me convidou a segui-lo, e, para isso, segurou a minha mão. Saímos como se o espaço fosse todo unificado. Seguindo naquela estranha viagem, comecei a ver à nossa frente, o que identifiquei claramente como o Monte Shasta com toda a sua magnitude. Nesse monte, existe ancorado, em níveis etéricos, um templo dedicado à chama violeta, tendo como regente, o bem-amado Mestre Saint-Germain. Próximo desse local, também existem fundações e templos físicos dedicados a esta chama e a este mestre. Lembrei nitidamente uma meditação que foi transmitida a outro canal na Terra, a qual, em função da beleza e funcionalidade, qualquer um que a utilizar será muito bem assessorado pela luz violeta, como a seguir descrevemos. Procure um lugar tranquilo onde possa ficar em silêncio ou efetue esse exercício ao deitar-se. Diga calma e claramente para si: em nome do Cristo e da chama trina em meu coração, em nome da divina presença eu sou e do meu anjo pessoal. Enquanto meu corpo físico descansa, conduzam minha alma ao templo da luz violeta no Monte Shasta, sob a supervisão do Mestre Ascensionado Saint-Germain, a fim de que eu receba instruções e ensinamentos adequados e úteis para esse momento de minha existência e da minha evolução espiritual. Que o amado Mestre Saint-Germain me preencha com informações necessárias para o cumprimento do meu plano divino na Terra. Enquanto minha alma estiver aprendendo no templo da luz violeta, que eu receba um jorro maior dessa chama transmutadora, a fim de que sejam transmutados e dissolvidos, em mim e em minha vida, todo e qualquer limite, bloqueio, dores e sofrimentos. Abarco esses propósitos também envolvendo toda a humanidade na Terra, para que possa ajustar o que precisa ser transmutado e transformado na realização do plano divino global. Agradeço porque sei que assim será. Na ocasião da nossa inóspita viagem, envolvendo o Monte Shasta, havia uma espécie de película a qual atravessamos. Ao atravessarmos para seu interior, nos encontramos num bosque. Estranho, era tudo aberto,
um ambiente totalmente novo, um campo imenso e verdejante tendo um outro monte bem menor, mas nos mesmos moldes do anterior, no centro desse estranho e agradável local. Era maravilhoso e belo ver campos, córregos, caminhos, complementados por uma vegetação verdejante tendo uma espécie de atmosfera morna e agradavelmente perfumada. O cheiro era de natureza após a chuva, mel de abelhas, rosas, numa mistura doce e muito calmante. Seguimos levitando até uma entrada desse segundo monte. Entramos e seguimos por ela. Era uma passagem no formato de um túnel bastante largo e deliciosamente iluminado. Essa iluminação não dava para ver de onde provinha. Ao terminar essa passagem nos deparamos com um local completamente cristalino de uma beleza deslumbrante, as árvores, as construções, as pessoas que se moviam graciosamente naquele ambiente totalmente translúcido. Nosso destino era vivenciar aquela atmosfera inebriante de luz cristalina. Impressionada, questionei telepaticamente como era possível existir um local daqueles, e também, o que estava acontecendo. O comandante Ashtar falou que estávamos refazendo nossas células com aquela energia cristalina, para melhorar nosso padrão de conhecimento e sabedoria, tendo como base o amor maior. Após alguns instantes naquele ambiente, nos preparamos para voltar. Minha vontade era ficar ali para sempre, ao que o comandante sorriu, levando-me pela mão, de volta pelos mesmos caminhos que havíamos trilhado antes. Ultrapassando algumas películas e saindo de uma vez, do Monte Shasta. Senti-me completamente no corpo físico. Nesse momento, percebi que durante toda a experiência eu havia deixado um pouco de consciência em cada corpo, tendo lembrança de estar apenas semiconsciente durante todo o processo. Ao voltar completamente, percebi que o comandante Ashtar foi se afastando, deixando-me ainda sonolenta. Aquela sensação inicial de total enlevo havia diminuído e eu voltei ao corpo físico completamente. Em agradecimento, ainda permaneci um pouco deitada. Um sentimento de paz, tranquilidade, harmonia ficou no lugar daquele de unidade com o todo. Senti-me naquele momento, ainda um pouco sonolenta, meio que adormecida. No entanto, tinha consciência, sabia ter vivenciado um momento que, com certeza, seria eternizado na minha complexa forma de viver. Assim seja. Até o nosso próximo encontro. Grupo Haja Luz.